Então, com o vídeo anterior sobre simetria dos minerais, a notação HKL e a notação dos índices de Miller. Tá, galera, e se a gente representou antes as faces prismáticas no diagrama? E se a gente tivesse faces inclinadas, né, com relação aos eixos, né, os eixos cristalográficos, né? Como é que a gente representaria, por exemplo, essas faces no diagrama? Por exemplo, né, a gente vê que elas são inclinadas. Então é como se a gente tivesse que imaginar uma linha furando aqui e plotando no diagrama, tá? Então, essas faces, por exemplo, de uma pirâmide, né? Como é que a gente plotaria? Essa face aqui, ela está representada aqui, e essa face aqui está representada aqui, né? Se a gente tivesse aqui assim, a mesma coisa, né? Essa face aqui e essa face aqui, tá? Então, esse aqui seria, por exemplo, uma representação de uma pirâmide, né? Duas faces aqui e duas faces aqui, né? Se fosse uma bipirâmide, que tu tem a parte, é como se fosse ela de cabeça para baixo, né? Então, seria isso e isso aqui. Então, vai dar exatamente em cima dessas aqui, só que uma representação negativa delas, né? No eixo Z negativo. Então, como a gente representando que a parte de baixo da bipirâmide, enfim, a gente faz isso aqui, para as faces de baixo da bipirâmide, né? Foi a mesma representação que a gente fez para a parte basal do cubo, né? Que são círculos, e a parte superior com x, né? Então, essa representação da bipirâmide, né? Então, essa aqui é se tiver uma posição, né, de primeira ordem, né? Se tiver uma posição assim, né? Então, a gente teria que representar essas duas faces aqui, né? E aqui, e as outras faces, né, opostas, né? Aqui e aqui. Agora a parte negativa da bipirâmide, né, seria aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, a representação dos eixos também é muito fácil, né? Por exemplo, o eixo de quarta ordem, a gente vendo por cima, ele está localizado exatamente na vertical aqui, né? Que vai girar o mineral 4 vezes, né? Então, o eixo de quarta ordem, a gente pode fazer um negócio assim para ele, a representação. A gente tem um eixo de quarta ordem que pega o centro dessa face aqui também. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Tá. Então, o eixo de quarta ordem, ele vem aqui, né, passando pelos dois lados, né? Assim. E tem o eixo de quarta ordem entrando, vindo em direção a mim aqui, né? Então, seria esse eixo de quarta ordem aqui. Os eixos de segunda ordem, tá? Eles pegam nas arestas, como a gente viu antes. Então, a gente pode representar essa aresta aqui, né? Esse eixo passando por essas duas arestas aqui, essa e essa. Essas duas arestas aqui vai ter um eixo de segunda ordem aqui também, né? E essa aresta com essa aqui de baixo, né? Então, a gente pode botar o eixo de segunda ordem aqui, né? Tem um eixo de segunda ordem que passa por aqui, por essa aresta. Tem um eixo de segunda ordem que passa aqui, por essa aresta. E, finalmente, o eixo de segunda ordem que passa por essa aqui. Então, esses aqui são os eixos de segunda ordem, essas bolinhas, né? Tá? E os eixos de terceira ordem, a gente viu que passam pelos vértices do mineral. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a gente pode plotar os eixos de terceira ordem com um triângulo assim, né? Na posição respectiva dos vértices, né? E aqui. Beleza. Essa é a posição dos eixos no diagrama de Wolff. Bom, para projetar os índices de Miller no diagrama de Wolff, a gente tem que imaginar primeiro os eixos, né? Os eixos cristalográficos, não os eixos de simetria, que foi o que a gente viu de rotação e coisa, ver quantas vezes repete, né? Esse aqui é o eixo cristalográfico, que seria o x, o y e o z. Então, uma face, por exemplo, essa face aqui assim, né? Tá? Essa face, eu plotei ela aqui, né? Tá? Ela é paralela ao eixo y, né?
é paralela. Ela é paralela ao eixo Z, né? E ela é cortada pelo eixo X, né? Então, nos índices de Miller, a gente vai usar aqui, ó, o X, o Y e Z. São três coordenadas, né? Para aqueles que têm três eixos, né? Cristalográficos, sistemas com os três eixos. Então, para o eixo X que corta essa face, né? Essa face aqui, então a gente coloca 1. Tá? Agora, quando é paralelo aos outros eixos, né? Por exemplo, essa face aqui é paralela ao eixo Y, né? Então, a gente vai atribuir o valor 0. Como ela é paralela ao eixo Z, também vai um 0. Então, essa face aqui, ó, a gente representa por essa numeração, 1, 0, 0. Tá? Vamos ver, por exemplo, agora essa outra face aqui, né? Ela está sendo paralela a quem? Ao eixo X e ao eixo Z, né? Ó, o eixo aqui e a face aqui. Então, ela está sendo cortada pelo eixo Y, né? Então, vamos lá. Então, ela vai ser paralela ao eixo X, 0. Vai ser cortada pelo eixo Y, então 1. E vai ser paralela ao eixo Z. Tá? Então, é isso aqui. E agora, a face, por exemplo, essa face aqui, ó. Né? Essa face, um pinacoide. Tá? Então, ela vai ser paralela tanto ao X quanto ao eixo Y, mas ela vai ser cortada pelo eixo Z. Então, ela vai ser 0 para o X, que é paralelo ao X, 0 para o Y e 1 para o Z. Tá? E essas faces que estão no meio aqui, por exemplo, essa aqui, ó, entre o X e o Y. Bom, ela vai cortar em um determinado ponto, vai ser cortado em determinado ponto pelo eixo Y, né? Vai ser cortado em algum ponto pelo eixo X, só que vai continuar sendo paralela ao eixo Z. Então, ela vai ser 1 para o X, porque ela é cortada pelo eixo X, 1 para o Y e 0 para o Z. Né? E se no caso for uma pirâmide, né? Tá? Que aconteceu? Uma face de uma pirâmide. Então, ela vai estar cortando o eixo Y, vai cortar o eixo X e vai estar inclinadinha para cortar em um determinado ponto o eixo Z. Né? Então, vai ser aquela inclinadinha, assim, ó, em um determinado ponto vai cortar. Então, essa face aqui, ó, essa aqui, aliás, da pirâmide aqui, né? Então, ela vai ser o quê?